Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Rapaz, que saudade de uma aglomeração como essa, né? Hashtag Sextou, e esse maravilhoso vídeo foi produzido pelo canal Bancada Vasco, que eu gosto bastante. Você que não conhece esse canal, o card está passando aqui em cima desse vídeo completo, que foi produzido no dia, ano passado, em que o Vasco venceu o Fluminense em São Januário por 2-1. Esse dia foi emocionante, gols de Leandro Castan e Bruno César de falta de virada. Vasco 2, Fluminense 1. Tomara que essas boas energias se repitam para o jogo de domingo, 8h30 da noite em São Januário, Vasco e Fluminense. Esse jogo, como eu venho falando essa semana, é fundamental para o Vasco sair da zona de rebaixamento. O Vasco tem apenas 24 pontos em 23 jogos e é o 17º colocado. E daqui a pouquinho, no final desse Bom Dia Gigante, eu vou trazer um famoso especialista que vai falar das chances do Vasco escapar da zona de rebaixamento. Inclusive, ele vai dar a pontuação exata para o Vasco deixar de vez a zona de rebaixamento no final do Campeonato Brasileiro. É imperdível essa entrevista, confere só no final desse Bom Dia Gigante. Espero a sua audiência até lá! E tudo leva a crer que o técnico Ricardo Sapinto deve mesmo mudar o esquema do Vasco para esse jogo contra o Fluminense e abandonar essa história de 3 zagueiros. O Flávio Dias trouxe até essa informação ontem no AVNews. O card está passando aqui em cima e falou também sobre a situação da invasão dos torcedores ao CT ontem, o CT do Almirante. Você que não viu, confere depois o nosso AVNews. Mas falando sobre o time, a escalação e a formação deve ser num esquema parecido com 4-3-2-1. Vamos ao time que deve ser escalado pelo técnico Ricardo Sapinto. Fernando Miguel no gol, Léo Matos, Marcelo Alves, Castan, Henrique ou Neto Borges, mais pro Henrique. No meio-campo, Andrei, Léo Gil, Marcos Júnior ou Juninho. E depois, um pouco mais à frente, Benítez e Thales Magno com Germancano isolado lá na frente. Esse deve ser mais ou menos o esquema de jogo do Vasco para essa partida contra o Fluminense. E você, gosta desse esquema 4-3-2-1? Quero saber o seu comentário aqui embaixo para depois a gente trocar uma ideia. E por falar nesse jogo de domingo, Vasco e Fluminense, 8h30 da noite em São Januário, eu quero saber de você. Qual vai ser o placar dessa partida? Olha, estamos estreando hoje nesse Bom Dia Gigante um novo quadro, Placar Vascaíno. Isso mesmo. E para isso eu convoco aqui 5 torcedores do Vasco. Eles fazem parte do nosso clube de membros no segundo plano, que dá o direito de participar do nosso grupo de Telegram. Isso mesmo. Tem um plano, o segundo plano do grupo de membros, que você participa de um grupo de Telegram comigo, Flávio Dias, JP Escofano, Mari Barata, tá todo mundo lá trocando sempre ideia. E essa galera, esses 5 torcedores do Vasco, estão no clube de membros. Você que ainda não é, tem aqui embaixo, aqui é só clicar, seja membro. Tem 3 planos. A partir do segundo, você participa desse nosso grupo de Telegram exclusivo para você. Mas agora eu quero saber qual é o placar para essa partida Vasco e Fluminense dessa galera. Confere só as 5 opiniões dos torcedores aqui nesse quadro Placar Vascaíno. Domingo eu acredito que vai ser um jogo extremamente nervoso, mas eu acredito que o time vai entrar dessa vez determinado, com bastante gás, se dedicar, e vamos ter Germancano de volta, ele vai meter um gol e a gente ganha pelo menos 2-0. Fala galera do Avia,
Passando aqui para avisar que domingo vai ser 2-1 Vasco, hein? Um do Cano e um do Thales. Valeu. Fala galera boa do canal aí, atenção vascaínos. Passando aqui para deixar aquele placar, aquela positividade. 2-1 Vascão, 2 do Artilheiro, 2 do Cano, tamo junto. Rumo à Série A, vamos ficar na Série A, hein? Atenção vascaínos, aqui é DJ Marcelo Fã de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E meu placar para domingo é Vascão 2, Fluminense 0. Vamos começar nossa virada nesse domingão. Forte abraço. Fala aí galera ligada no Atenção Vascaínos, tudo bom com vocês? Passando aqui para dizer que domingo vai ser 2-1 Vascão. 2 gols do Cano, nosso eterno freguês, o Fluminense. Bom jogo a todos, forte abraço. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E olha, a empresa Mercado Bitcoin parece que está mesmo muito empolgada com essa parceria com o Vasco. E olha, os primeiros resultados vêm agradando bastante os responsáveis por essa empresa. Tanto que ontem fizeram uma live explicando muitas situações dessa nova parceria entre Vasco e Mercado Bitcoin, que pode gerar ao Vasco 50 milhões de reais. E olha, o exemplo que eles deram ontem para você, torcedor, que quer fazer o investimento, faz o seguinte, você vai lá, faz a compra de um token que custa R$100 e olha só, por exemplo, se acontecer mesmo a venda do Douglas Luiz, do Aston Villa para a Juventus, você já vai ganhar dinheiro com isso. Confere só como foi explicado e o quanto pode ganhar apenas com essa negociação. Confere só. Esse aqui é um exemplo ilustrativo, né, de um rumor aí que está tendo de transferência do Douglas Luiz, que inclusive faz parte aí do grupo, né, de atletas. A gente vai entrar melhor nisso depois, mas existe o rumor aí que ele vai ser transferido do Aston Villa, né, pro Juventus por 173 milhões. Então, por que o Vasco formou o Douglas Luiz? Se essa transação se concretizar, né, se esse rumor se concretizar, iriam ser pagos 3,3 milhões aí ao Vasco, né? Então, e foi a partir dessa combinação de análise de todos esses jogadores, da idade, a posição que eles jogam, em que campeonato eles estão hoje. Então, por exemplo, o Douglas Luiz, né, tá no Aston Villa, aí, que é um campeonato de primeira linha, né, grande campeonato, a Premier League. Então a gente faz a estimativa do valor desses atletas ao longo da carreira, probabilidade de transferência, né, tudo com base estatística e tal, usando uma base de dados de jogadores, e chega aí num valor de cesta de 60 milhões de reais, né, do grupo de jogadores, e estamos fazendo uma oferta aí de 50 milhões, já com um desconto aí para o torcedor, para o investidor, né? A gente vai entrar em mais detalhes nisso daqui a pouquinho também. Então agora falar do token mesmo, né? A operação a gente transformou em token esse recebível de mecanismo de solidariedade, esse direito de receber esses valores futuros, né? Então aqui ilustrando um pouquinho como é que se daria essa dinâmica, também deixando bem claro que é só rumor, né, essa transferência, mas se ela se concretizasse, por exemplo, teria aí uma distribuição de 6,6 reais por token. Então, se você tivesse um token, você receberia 6,6 reais. É assim que se dá aí o retorno desse token, né? E são vários pagamentos, né? Porque são 12 jogadores, então acabam tendo várias possibilidades de transferência ao longo da carreira desses jogadores. Então, o Douglas Luiz é um, Felipe Coutinho é outro, e conforme as transferências vão acontecendo, vai ali caindo dinheiro na veia, né, na sua conta do mercado Bitcoin mesmo, vai virando saldo ali na sua conta do mercado Bitcoin, proporcional ao número de tokens que você tem.
E eu sei que você ficou interessado e quer saber mais detalhes? Faz o seguinte, eu trouxe apenas um trecho do vídeo. Esse vídeo na íntegra está lá no canal Mercado Bitcoin aqui no YouTube. Você vai lá, confere o vídeo inteiro e com certeza você vai tirar todas as dúvidas sobre o Vasco Token. Vai ficar muito bem informado. Agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Por conta da invasão de torcedores ontem no CT do Almirante, você está vendo aí a foto, a diretoria do Vasco decidiu afastar 3 pessoas que estavam responsáveis pela portaria do local. O trio não vai mais trabalhar lá e será substituído. Eles, por hora, não foram demitidos. E o time sub-20 do Vasco empatou ontem fora de casa contra o Atlético Mineiro em 1-1 na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil sub-20. O gol do Vasco, você está vendo aí na tela, foi marcado pelo atacante Marcos Dias, aproveitando o rebote do goleiro do Galo. E com esse resultado, o Vasco precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação no jogo da volta que está marcado para quinta-feira. E esse time sub-20 do Vasco pode ser campeão nesse fim de semana, mas do Campeonato Carioca. O time enfrenta o Botafogo 3 horas da tarde, novamente no Nivaldo Pereira em Austin. O primeiro jogo fora de casa, empate em 1-1. Quem vencer o jogo fica com o título. Tomara que o Vasco consiga mais um título importante na categoria sub-20. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, eu vou trazer aqui com exclusividade o matemático do futebol mais conhecido do Brasil, Tristão Garcia, e ele vai falar sobre as possibilidades do Vasco de escapar da zona de rebaixamento. Primeiro, eu já pergunto, Tristão Garcia, o torcedor do Vasco tem que estar muito preocupado em relação ao descenso? Conta pra gente. Atenção vascaínos, vamos analisar a situação do Vasco no Brasileirão. A situação do Vasco causa alguma preocupação, mas eu não diria que o risco de rebaixamento do Vasco hoje é muito preocupante. Eu diria que preocupa apenas. Para se ter uma meta, vale dizer que neste ano de 2020 bastam 45 pontos para uma equipe garantir a permanência na Série A, sem depender de critérios de desempate, sem depender dos adversários e dos concorrentes, ou seja, sem precisar secar ninguém. Se o clube somar 45 pontos ao final da rodada 38, estará salvo do rebaixamento. E professor Tristão Garcia, nesse momento, quais são as porcentagens do Vasco de evitar mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Responde pra gente. O Vasco tem hoje 38% de risco de rebaixamento. Traduzindo, o Vasco tem 62% de chances de escapar. Mais chances de escapar do que de ser rebaixado. Confirmando aquilo que eu falei anteriormente, que preocupa, mas não é uma situação desesperadora, muito longe disso. O Sport Recife, que vem logo acima do Vasco, mas já com os 24 jogos da rodada, enquanto o Vasco tem 23, o Sport Recife tem 35% de risco de rebaixamento, muito semelhante ao risco do Vasco. Há quase um empate técnico. O Atlético Goianiense, que também vem mais acima, tem 19%. O Bragantino, 11%. O Bahia, que está envolvido ainda com a Sul-Americana, tem 18% de risco. O Furacão, Atlético Paranaense, 13%. Então você vê que essas equipes que estão à frente
do Vasco não tem risco muito menor que o do Vasco, não. É o campo que vai decidir ao longo dessas 14, 15 rodadas o destino de cada um. Já as 3 equipes que estão atrás do Vasco, o Goiás tem 86% de risco, o Botafogo 88%, o Coritiba 75%. Aí sim dá para se dizer que é uma diferença importante. Esses times estão bem ameaçados. Então, na verdade, o Vasco vai disputar um campeonato, aparentemente, com Sport, Atlético Goianense, Bragantino, Bahia, Atlético Paranaense, na busca de não ser o lanterna desses aí, né? E se manter à frente dos 3 que ele já está à frente. Portanto, é uma missão perfeitamente factível. Aonde está a dificuldade? A dificuldade é que o Vasco até hoje praticamente empatou com ele mesmo, fez 24 pontos em 23 jogos, ou seja, praticamente 1 ponto por jogo, um empate a cada jogo. Então o Vasco tem que melhorar. Nesses 15 jogos que o Vasco tem, inclusive aquele atrasado com o Palmeiras lá no Palestra, o Vasco tem que fazer 6 vitórias e completar ali com 4 empates, né? 3 empates, talvez com sorte 2 empates, os 21 pontos que lhe faltam para completar os 45. Portanto, em 15 jogos, se o Vasco vencer 6, empatar 3 e perder outros 6, ou seja, 6, 3, 6, não ficar empatando, marcando passo, partir para a vitória e arriscar, algumas vezes perder, mas fazer esse número que eu estou apontando de 6 vitórias. Se fizer essas 6 vitórias, muito provavelmente, quanto mais rápido fizer, melhor, o Vasco vai se manter na Série A. Ou seja, a situação é complicada, mas tem grandes chances do Vasco se salvar ainda nesse Campeonato Brasileiro. Basta começar a pontuar e, quem sabe, vencer jogos, inclusive já nesse domingo contra o Fluminense, 8h30 da noite em São Januário. A torcida é toda para que o Vasco faça uma boa partida e consiga sair de campo com os 3 pontos. E você que chegou até aqui no vídeo, eu peço para você dar o like é muito importante, e você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá, e tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você que ainda não conhece, o card está passando aqui em cima do vídeo dessa madrugada que a Mari Barata gravou, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Galera, ótima sexta-feira, cabeça no lugar, o Vasco vai jogar domingo e com certeza vai trazer os 3 pontos que a gente tanto precisa. E mais tarde, aqui no canal Atenção Vascaínos, chega o Flávio Dias com o nosso Ave News recheado de informações. Tamo junto, galera. Grande abraço, ótima sexta-feira, a melhor sexta-feira de suas vidas, tenho certeza disso. Grande abraço, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!